E aí, galera, hoje eu vou falar sobre o sujeito da oração. Lembrando que a oração tem as partes essenciais, integrantes e acessórias. O sujeito faz parte das partes essenciais da oração, sujeito e predicado. Nem toda oração possui sujeito, mas mesmo assim ele faz parte dos termos essenciais da oração. Agora vamos analisar ali uma frase para a gente entender o que é o sujeito. O sujeito é aquele cara da qual declaramos algo. Vamos ali ver. As férias do menino foram boas. O que foram boas? As férias do menino. As férias do menino é o sujeito desta oração. Dentro do sujeito da oração existe o núcleo do sujeito, que é o termo mais importante dentro do sujeito. Nesse caso que eu chamo aqui, o núcleo do sujeito é férias. As e do menino estão especificando, determinando o núcleo do sujeito. São adjuntos adnominais. Agora vamos ver a classificação do sujeito. Classifica-se em determinado, que é o sujeito que podemos determinar, e indeterminado, que é o sujeito que não temos como determinar. E também existem orações com sujeito inexistente ou sem sujeito. Vamos olhar agora o sujeito determinado. O sujeito determinado pode ser simples, é aquele sujeito que possui apenas um núcleo. Pedro viajou. Quem viajou? Pedro. Um núcleo. Sujeito composto é o sujeito que possui dois ou mais núcleos. Pai e filho viajam. Quem viajam? Pai e filho. Dois ou mais núcleos. Sujeito oculto, elíptico ou desinicial. É o sujeito que, apesar de não estar expresso na oração, conseguimos identificá-lo através da desinência do verbo. Vamos ver o exemplo aqui. Gosto de viajar. Quem gosta de viajar? Eu. Apesar de não estar expresso na oração, conseguimos perceber que o sujeito é eu. Curado muitas pessoas. Agora vamos abrir um parêntese. O verbo aqui está na terceira pessoa do plural. Eles curaram muitas pessoas. Nós podemos perceber que também é um caso de sujeito indeterminado na terceira pessoa do plural. E agora, como identificar se é indeterminado ou se é determinado? A gente tem que parar e olhar o contexto. Se a gente conseguir identificar a palavra a qual o verbo se refere, então é determinado. Se não conseguir identificar a palavra a qual o verbo se refere, é indeterminado. Vou dar um exemplo aqui. Curaram muitas pessoas. Agora eu vou colocar um contexto aí. Os médicos chegaram no Brasil, curaram muitas pessoas. Curaram muitas pessoas, apesar de o sujeito não estar expresso, eu consigo identificar que está se referindo a médicos. Por isso que é um sujeito determinado, mas oculto. Se eu não conseguisse determinar o que o verbo está se referindo, olhar seu contexto e não conseguisse determinar que palavra o verbo está se referindo, seria sujeito indeterminado. Vamos olhar agora o sujeito indeterminado. Terceira pessoa do plural, que é o que eu falei agora. Anunciaram a mensagem. Olhei o contexto. Não identifiquei que anunciou, sujeito indeterminado. Vamos ao segundo caso. Verbo transitivo e direto, mais o pronome se. Esse pronome recebe o nome de índice de indeterminação do sujeito, ou partícula de indeterminação do sujeito. E o verbo transitivo e direto é um complemento verbal da qual exige uma preposição. Precisa-se de médicos. Essa frase possui sujeito indeterminado, porque o verbo precisar, ele é transitivo e direto, quem precisa de algo, e ele possui o pronome se, que é o índice de indeterminação do sujeito. Então, é errado falar precisam-se de médicos, porque de médicos não é sujeito, é objeto indireto, é complemento verbal. Então, o verbo não vai ser conjugado como se existisse um sujeito aí. Ele fica no singular. Precisa-se de médicos. Verbo intransitivo, que são aqueles verbos que não precisam de complemento, mais o índice de indeterminação do sujeito, a partícula se. Vive-se melhor aqui. Essa oração possui sujeito indeterminado. Verbo de ligação mais se. Sempre se fica nervoso.
Essa outra oração possui sujeito indeterminado. Verbo de ligação mais o pronome si. Infinitivo impessoal. É aqueles verbos terminarem em AR, ER ou IR. Assistir a estas cenas. Essa oração possui sujeito indeterminado. Esses são os casos de sujeito indeterminado. Sujeito inexistente é quando a oração não possui o sujeito. É o caso do verbo haver no sentido de existir. Toda vez que usarmos o verbo haver no sentido de existir, vamos construir uma oração sem sujeito ou com sujeito inexistente. Vamos olhar aqui o exemplo. Há muitos animais. Há está com o sentido de existir. Existem muitos animais. Então aqui essa oração não possui sujeito. O sujeito é inexistente. E quando o verbo haver vem com o verbo auxiliar, ele infecta também o verbo auxiliar. Vamos olhar aqui, ó. Deve haver médicos. Haver no sentido de existir e deve é o verbo auxiliar. Então é errado eu dizer devem haver médicos. Está errado porque aqui não há sujeito. Médico não é sujeito. Como não há sujeito, eu não posso concordar deve com médicos. Conseguiu entender? O segundo caso é o verbo fazer, indicando hora, tempo decorrido, faz frio, faz calor. E o terceiro caso são verbos indicando fenômenos da natureza. Chover, nevar. Há uma seção quando se usa ele em sentido figurado, entendeu? Deus abençoou com chuvas de graça, nesse caso dá certo. Chuvas de bênção e etc. Coloquei aqui algumas observações para ter cuidado com o sujeito pós-posto, que é o sujeito que vem após o verbo. Vive-se sozinho o ancião. O ancião vive-se sozinho. Quem vive sozinho? O ancião. Vive sozinho o ancião. Quem vive sozinho? O ancião. Vive sozinho o ancião. Não existe sujeito preposicionado. Isso é uma coisa muito importante que muitas pessoas erram. Não existe sujeito preposicionado. Então, se eu identifiquei o sujeito e coloquei uma preposição na frente do sujeito, está errado. Vou colocar aqui o exemplo para vocês verem. Já era tempo do Brasil acordar. Quem vai acordar? O Brasil. Só que aqui eu coloquei o de, tempo de, mais o Brasil. Juntei do Brasil. Não posso fazer isso. Não existe sujeito preposicionado, sujeito com preposição. O que eu tenho que fazer, o núcleo do sujeito não pode ser preposicionado. O que eu tenho que fazer é o seguinte, separar. Já era tempo de o Brasil acordar. Já era tempo de o Brasil acordar. Não existe núcleo do sujeito preposicionado. Isso aí, galera. Valeu, obrigado. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, alguma besteira que eu falei aqui, deixe nos comentários.